Olá, pessoal! O assunto para nossa aula hoje é o saneamento básico. Então, dentro de algumas medidas que fazem parte do saneamento básico, a gente vai ver a importância e a atuação da estação de tratamento de água e também da estação de tratamento de esgoto. O assunto para nossa aula de hoje é o tratamento da água e o tratamento de esgoto. E esses dois tipos de tratamento fazem parte do que a gente chama de saneamento básico. Só que o saneamento básico não é apenas isso, é um conjunto de serviços. E dentro do saneamento básico está a captação, o tratamento e a distribuição da água. Também a coleta e o tratamento do esgoto. Essas duas primeiras aqui, elas são feitas por estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Mas também faz parte do saneamento básico a drenagem urbana, então aquelas galerias que fazem com que a água da chuva seja recolhida, evitando as inundações. Faz parte também do saneamento básico a coleta, o transporte e a destinação final do lixo para um aterro sanitário. Os serviços de saneamento, eles causam um grande impacto tanto na saúde dos indivíduos, quanto na qualidade de vida dos indivíduos e também no desenvolvimento da sociedade de maneira geral, tá? Se a gente for analisar todos os dados em relação ao saneamento básico que as pessoas têm acesso, cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo inteiro não têm nenhum tipo de acesso a qualquer um desses serviços de saneamento básico. Isso vai gerar aí, por exemplo, um grande aumento nas taxas de doenças, né? Um grande índice de morte, principalmente das crianças. Então, a Organização Mundial da Saúde divulga que cerca de 3,5 milhões de crianças morrem todos os anos por conta da diarreia, que é causada pelo consumo de uma água imprópria, de uma água contaminada. Por quê? Porque na região onde essas crianças moram, não existe nem o tratamento de água e nem o tratamento de esgoto. Então, essas águas que são consumidas, elas estão contaminadas. Quando a gente fala em tratamento de água, a gente tem que pensar na água como um todo, naquela água que chega até as nossas casas, que nós vamos utilizar, e também naquela água que já foi utilizada e que sai das nossas casas na forma de esgoto. Então, quando eu falo em tratamento de água, eu estou envolvendo tanto a estação de tratamento de água quanto a estação de tratamento de esgoto. De maneira geral, essa água ela vai ser captada de um rio, de uma represa, de um lago, por uma estação de tratamento de água. Nessa estação, essa água ela vai se transformar em uma água potável e vai ser distribuída para as casas. As pessoas elas vão utilizar essa água para o banho, para a descarga, para as pias, e essa água que sai na forma de esgoto. Ela será coletada e será tratada numa estação de tratamento de esgoto, para que essa água seja devolvida para a natureza de uma maneira que cause o mínimo de prejuízo possível. Então, a água ela vai ser coletada, tratada e distribuída, e o esgoto também vai ser coletado, tratado e devolvido para o ambiente. Nesse slide aqui, então, estão todas as etapas que acontecem em uma estação de tratamento de água, que também é conhecida com essa sigla ETA. Então, começando aqui pela etapa número 1, essa etapa é chamada de captação. É nesse momento que a água é retirada da natureza, de um rio, de uma represa, de um córrego, de um lago. Ela é captada, ela vai ser direcionada à estação de tratamento de água através de tubulações. Chegando na estação de tratamento de água, vai acontecer a fase número 2, a etapa número 2, que é chamada de floculação. Então, essa água captada ela é recolhida em um tanque, e nesse tanque é colocado cal e é colocado sulfato de alumínio. Essas duas substâncias se misturam com essa água que foi captada e elas vão fazer com que as partículas sólidas se aglomerem. E elas se aglomerando, elas vão ser direcionadas para um próximo tanque. Essas partículas são chamadas de flocos. Por isso é que a etapa se chama floculação, que é a formação de flocos.
Então, os flocos eles vão ser direcionados para o tanque de floculação. Então, fazem parte dessa etapa esses dois tanques. Então, adição de cal e sulfato de alumínio para a formação dos flóculos que são direcionados a esse tanque. Na etapa número 3 é a etapa de decantação. Então, essa água que está no tanque de floculação, ela vai ser direcionada para o tanque de decantação. A decantação é a deposição destas partículas sólidas no fundo do tanque, tá? Como essas partículas elas são mais pesadas, elas ficam depositadas no fundo e a parte superior que está mais limpa vai ser direcionada para um próximo tanque, que aí seria a etapa número 4, que é a etapa chamada de filtração. Nesse tanque aqui existe um filtro que ele é formado por várias camadas de pedras de tamanhos diferentes, pedras, areia e carvão. Então, essa água vai atravessar esse filtro e as impurezas vão ficar retidas nas pedras, na areia e no carvão. O carvão também ajuda a reter algumas partículas e alguns micro-organismos. Então, a água passou por esse filtro. Então, neste tanque aqui, ela já foi totalmente filtrada. Então, todas as partículas sólidas encontradas nessa água que foi captada foram eliminadas. Porém, essa água que está aqui, ela ainda não está própria para o consumo, porque ela pode estar contaminada ainda com micro-organismos patogênicos. Então, antes dessa água ser distribuída, ela vai ser tratada. Então, acontece a aplicação de cloro, essa etapa é a etapa número 5, chamada de cloração. O cloro é importante para matar os micro-organismos causadores de doença, que são chamados de patogênicos. Nesse tanque também é adicionado o flúor. O flúor ele é utilizado para prevenir as cáries dentárias. Então, na água que chega na sua casa, ela tem uma pouca quantidade de cloro e ela tem uma quantidade de flúor. Agora, essa água ela já é considerada potável e ela vai para a etapa número 7, que é a de distribuição. Então, essa água ela fica armazenada num reservatório e esse reservatório faz a distribuição para as residências e também para as indústrias através de uma rede de distribuição feita por tubulações. A água que sai da estação de tratamento de água, ela é uma água potável, então ela está própria para o consumo humano. Então, além de ela ser insípida, inodora e incolor, ela também está livre de agentes patogênicos e também está livre de substâncias tóxicas. Só que até essa água chegar até a sua casa, ela vai passar por uma longa rede de encanamentos e esta rede ela pode sofrer alguns danos ao longo do caminho até chegar à sua casa. A estação de tratamento de água, ela monitora essa rede para evitar que a água que saiu da estação, que é uma água potável, se contamine até chegar à sua casa. Porém, algumas coisas podem acontecer. Então, esta água que chega à sua casa, você precisa tomar alguns cuidados extras antes de consumi-la, pensando que ela pode ter sofrido uma contaminação no caminho para chegar até a sua casa, tá? Então, essa água ela vai chegar à sua casa e ela vai ser armazenada nas caixas d'água. Existem algumas torneiras na sua casa que recolhem a água direto da rua. Existem outras torneiras que são ligadas na caixa d'água. Então, a água da rua enche a caixa d'água e essa água armazenada sai na sua torneira. Então, pensando na água que fica armazenada na caixa d'água, você tem que sempre manter a sua caixa d'água limpa e tampada para que não entre nenhum tipo de animal ou sujeira nessa água. Então, a água que chegou potável, ela vai ficar guardada na sua caixa d'água. Se a caixa d'água estiver suja ou com algum tipo de contaminação, a água que vai sair na sua torneira vai sair suja e contaminada. É importante também que, no caso, quando você for beber essa água, antes de consumir essa água ela passe por algum tipo de filtro ou purificadores. Então, você pode acoplar na sua torneira alguns equipamentos que fazem com que essa água sofra mais uma filtração antes de você consumi-la. Agora, pensando na água que chega nas residências que não passou por uma estação de tratamento de água, daí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque essa água
ela não foi tratada, ela não foi clorada, ela não passou pela etapa de fluoretação. Então, você vai fazer um processo semelhante na sua residência. Primeiro que você vai filtrar. Então, você vai retirar as partículas de sujeira que contém naquela água, passando aí por filtros. Você pode colocar, por exemplo, naquele filtro de café. O filtro de café ele vai reter no filtro as impurezas, as partículas sólidas daquela água. Daí a água filtrada, ela tem que passar por um processo de fervura, por pelo menos 15 minutos, para também matar os agentes patogênicos. E depois desse processo, esperar esfriar a água e colocar algumas gotinhas de cloro para matar alguns possíveis micro-organismos que sobreviveram a essa fervura. Aquela água potável que chegou até a sua casa através de uma estação de tratamento de água, ela vai ser utilizada tanto nas torneiras como nas descargas e no chuveiro. Então, tudo que sai da sua casa, independente do cômodo que foi utilizado a água, ela é chamada de esgoto. Esse esgoto ele não pode ser devolvido diretamente para a natureza, porque ele vai estar contaminado com sabão, por exemplo, com os dejetos humanos, então fezes, urina, com restos de alimento. Isso não pode ser devolvido dessa forma para a natureza, senão vai causar uma contaminação e uma poluição das águas. Então, ela precisa passar por uma estação de tratamento de esgoto antes de ser devolvida para a natureza. O que acontece na estação de tratamento de esgoto? Acontecem 4 etapas. Então, a água também é direcionada para tanques específicos. No primeiro tanque, essa água que vem como forma de esgoto vai passar por grades de metais e essas grades vão reter os objetos grandes. Esses objetos eles podem ser encaminhados para uma cooperativa de reciclagem ou, dependendo do tipo, até para um aterro sanitário. Depois que esse esgoto foi recolhido, os objetos grandes, ele vai passar para uma etapa número 2, que é chamada de etapa de sedimentação. Então, nesta etapa aqui, existem a caixa de areia, as caixas de areia e caixas de sedimentação. Então, o esgoto que passou aqui, as partículas de sujeira vão ficar retidas nessa areia aqui. Daí a água que está na superfície ela vai ser direcionada para a etapa número 3, que é chamada de decantação. Nesse tanque acontece também a aeração dessa água. Então existe um equipamento que joga dentro da água o ar, porque esse ar ele estimula o desenvolvimento de alguns micro-organismos que pode se alimentar da matéria orgânica que está presente no esgoto. Então isso é uma coisa boa. E a parte sólida vai se depositar no fundo através de um processo chamado de decantação. Decantação nada mais é do que aquelas partículas pesadas se depositarem no fundo pela ação da gravidade. Então, a água que está na superfície, ela também vai ser recolhida para um outro tanque, que tem mais um filtro aqui, e daqui ela vai ser devolvida para a natureza. O lodo que foi armazenado neste tanque, ele pode ser utilizado também como fertilizante ou também na geração de biocombustíveis. Pensando nas residências que não estão interligadas com a estação de tratamento de esgoto, que normalmente seriam casas de zona rural, como é que a gente faz para eliminar da residência as fezes e a urina? Então, existem duas possibilidades, que seria a construção da fossa seca ou da fossa séptica. No caso, a fossa seca, como o próprio nome diz, as fezes e a urina elas são depositadas num buraco sem descarga, então elas não vão se misturar com a água. Então, na fossa seca é feito um buraco no chão, interligado num vaso sanitário, e as fezes e a urina são depositadas nesse buraco. Vai chegar um momento, logicamente, que a capacidade máxima vai acabar sendo atingida. Então, ou essa fossa ela tem que ser esvaziada, ou ela vai ter que ser desativada. Para construir a fossa seca, precisa cumprir alguns critérios. Então, ela precisa ter uma distância da residência, também precisa estar distante do poço, que é a fonte onde vai ser retirada a água subterrânea que vai abastecer esta casa aqui, por exemplo.
E também tem que tomar cuidado com a profundidade desse buraco, porque dependendo da profundidade, pode alcançar a água subterrânea e essa fossa vai acabar contaminando a água subterrânea. Então, existem alguns critérios para serem cumpridos para que você possa construir a fossa séptica. No caso da fossa séptica, vai acontecer o quê? Então, vai ter um local onde vai ter o vaso sanitário e a descarga. Então, os dejetos, que são as fezes e a urina, elas vão ser liberadas juntos com a descarga para um tanque que é chamado de fossa séptica. Esse tanque, ele é feito de concreto, então ele é impermeabilizado. Então, o que é depositado aqui não vai ser infiltrado no solo. Lembrando que esses compostos aqui, eles podem ser fontes de contaminação para o solo. Então, não pode ter contato com o solo. Então, aqui entra a água, a urina e fezes. A parte que é mais pesada, a parte sólida, ela vai se acumulando no fundo desse tanque e ela vai entrando em decomposição até formar o que a gente chama de lodo. Esta parte superior, ela vai ser recolhida, a parte líquida, para um outro tanque chamado de filtro. Nesse tanque aqui é feita uma pequena filtragem, tá, de algumas partículas, para depois essa água ela passar para um local chamado sumidouro. No sumidouro não existe a impermeabilização, então essa água que está no sumidouro, ela vai infiltrar no solo e todos os resíduos, os dejetos vão ficar armazenados na fossa séptica. Também vai chegar um momento que essa fossa vai atingir a capacidade máxima e aí vai ter que fazer uma limpeza. Existem um monte de empresas que são especializadas em fazer esse tipo de limpeza de fossa séptica para que você possa continuar utilizando ela.